Em muitos momentos, preste bastante atenção, Deus vai permitir que você seja injustiçado. Em muitos momentos, Deus vai permitir que você receba algo que você não queria receber. Em muitos momentos, Deus vai permitir que você seja passado para trás, que você seja lesado de alguma forma, só para saber o que vai sair de dentro de você. Hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante: a justiça que você precisa, a justiça que todos nós precisamos. Essa palavra, na verdade, nós iríamos pregá-la na semana passada, mas se aproximando do momento da reunião, do dia da reunião, o Espírito conduziu para outra direção, mas hoje nós estamos aqui com essa mensagem. Antes de nós entrarmos no livro de Gálatas 6, no versículo 9, tem uma passagem que ela é extremamente poderosa. Ela pode trazer grandes e grandes bênçãos para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para todas as áreas da sua vida, mas ela também é um grande desafio. Repita isso comigo, por favor. E não nos cansemos, de novo, e não nos cansemos de fazer o bem. Eu continuo. Porque no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim para ela, por favor: eu vou te contar um segredo. Diga isso a ela: eu sou falho. Agora olha para ela de novo e diz assim: eu já sabia. E é exatamente por este motivo que colocar essa direção, essa palavra em prática se torna um desafio tão grande. O ser humano é falho. O ser humano engana, o ser humano lesa, o ser humano prejudica, e dependendo do tipo de experiência que você viveu ao longo da sua vida, é muito fácil você desanimar de fazer o bem. É muito fácil. É muito fácil pensamentos como: eu nunca mais vou fazer isso por alguém de novo, aparecerem na sua mente. É muito fácil você se pegar dizendo: eu nunca mais vou confiar em absolutamente ninguém. Com muita sinceridade, quem já disse isso? É muito fácil você dizer que nunca mais vai ter um determinado tipo de comportamento com todos, por conta de uma experiência negativa passada, por conta de um acontecimento pontual, por conta de um único indivíduo que talvez teve alguma atitude negativa para com você. Eu acredito que vencer o teste da injustiça é um dos maiores desafios do ser humano. Poucas coisas desequilibram tanto uma pessoa quanto o sentimento de injustiça. Gente, quando uma pessoa se sente injustiçada, ela vira o bicho. Quando ela se sente injustiçada
prejudicada por alguém, as emoções tendem a se aflorar, ela pode entrar em um estado de irritação muito grande, ela pode se pegar fazendo coisas que ela, no estado de sobriedade, sanidade, ela nunca faria. O sentimento de injustiça, se ele for alimentado, ele pode ser muito prejudicial à sua saúde e a toda a tua vida de uma forma geral. Histórias como a de Davi me ensinam muito sobre injustiça e me ensinam ainda mais sobre o que é esperar justiça do lugar certo. Saul tratou Davi como inimigo. Saul perseguiu Davi por diversas e diversas vezes. Saul preparou ciladas para que Davi perdesse a sua vida em campo de batalha. Saul tentou tirar por mais de uma vez a vida de Davi. E o que Davi fez para merecer isso? Absolutamente nada. E quando quando Davi teve a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, o temor do Senhor falou mais alto. Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que está escrito ali em seguida? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entenda que a resposta para a injustiça não é um pouco mais de injustiça ou a justiça com as próprias mãos. Qual que é o grande problema do sentimento de injustiça? Quando nós somos injustiçados, quando de alguma forma nós somos lesados, passados para trás, um dos desejos que mais ardem dentro de nós é: o fulano tem que pagar. E aí vem aquela risadinha diabólica. Nossa, nem para ser do mal eu sirvo, hein? Só de você cogitar, pensar em uma possível impunidade da outra pessoa, nossa, aí você fica mais irado ainda. O sentimento que vem é: o Filho de Deus, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Enquanto eu não me sentir justificado, ele vai ver. E é por conta deste pensamento que muitos acabam se precipitando ao extremo. Grande parte da demora, no que diz respeito ao acontecimento de algumas coisas na vida de muitos, está mais ligado propriamente ao fato de alimentarem o sentimento de injustiça e tentarem algo por conta própria, do que propriamente um tempo ligado a uma questão de processo. Porque qual que é o grande problema? Deus coloca a mão para resolver? Coloca, desde que você não coloque. Só que eu acho que é do instinto do homem. O homem quer tentar do jeito dele. Ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Literalmente, ele quer pagar na mesma medida, na mesma moeda. E por conta de pensamentos como esses, tem processos que estão demorando mais do que deveriam demorar. No livro de Tiago 1, versículo 20, diz o seguinte: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Pois a ira do homem, repita isso comigo por favor, não produz a justiça de Deus. A primeira mensagem que me vem à mente, à memória, no que diz respeito ao fazer justiça com as próprias mãos, é aquela passagem no livro de Êxodo que diz que Moisés começou a andar por um determinado lugar e ele reparou como a realidade daquele povo estava difícil, o tipo de trabalho que eles estavam sendo submetidos. E aí no meio de todo aquele cenário, ele viu um egípcio espancando um hebreu. Nesse trecho diz que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, ele viu que ninguém estava olhando, ele foi lá e fez o quê? Justiça com as próprias mãos, ele tirou a vida do egípcio. A motivação parecia boa, não parecia? Em tese, até foi. Mas intenções e motivações, se não forem misturadas com o princípio certo, é a mesma coisa que absolutamente nada. Tirar a vida daquele egípcio só trouxe dor de cabeça para Moisés, porque Faraó começou a persegui-lo, porque Faraó queria tirar a vida dele. Muitas vezes, quando eu coloco as minhas mãos, e parece que eu estou agindo bem, eu estou agindo certo, eu estou sendo justo, na verdade eu estou provocando algo que vai acontecer como um efeito dominó. Eu vou tentar derrubar alguém, mas na verdade eu estou me derrubando, que vai derrubar uma área da minha vida, que vai derrubar outra área da minha vida, e na hora que eu vi, as consequências estão quase que além do meu alcance para serem resolvidas. Preste bastante atenção, 1 Samuel 1, a partir do versículo 9. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Essa expressão, Ana se levantou, é incrível, porque por muito tempo, Ana aceitou a circunstância em que ela vivia, mas chegou o dia que ela se levantou para lutar contra a realidade dela. Para quem se recorda, Ana era casada com um homem chamado Eucana, que por sua vez tinha uma outra esposa chamada Penina. Penina, ela teve condições de gerar, de dar filhos a Eucana. Ana, por outro lado, não podia gerar. E por conta disso, Ana acabou desenvolvendo um certo tipo de mágoa, ressentimento. Sentimentos negativos cresceram dentro dela, e ela passou por muito tempo vivendo o mesmo padrão baixo de vida. E olha como que são as coisas. Por essa passagem fica muito claro que Eucana tinha um carinho especial por ela. Ele tinha um tratamento diferente. Era como se na época Eucana chegasse com uma bolsa Louis Vuitton por mês. Fala um sapato chique aí. Louis Vuitton também é coisa de sapato? É marca de sapato? Eu não entendo nada, gente. Gucci é. Chegava com uma bolsa, ou com um sapato Gucci. Tinha um tratamento todo diferente. E a Bíblia fala sobre esse tratamento diferente. Nessa passagem diz que todas as vezes que Eucana saía para apresentar os sacrifícios, quando ele ia dividir as porções, ele dava uma porção especial para Ana. E olha como a insatisfação é perigosa. Quando eu foco demais naquilo que eu não tenho, eu acabo sendo muito ingrato com aquilo que eu já tenho. Ela não podia gerar filhos, mas por outro lado, ela era suprida, ela era amada, ela tinha um grande marido, ela recebia aquilo que ela precisava, ela era cuidada, aquele marido tinha zelo com ela, dava uma porção especial de amor, cuidado, carinho, mas era como se ela não recebesse nada. Tanto é que ele diz: eu não tenho mais valor do que muitos filhos para você? E por muito tempo essa mulher viveu prostrada, se lamentando, até que chegou o dia que ela se levantou.
Entenda uma coisa: quando você chora, mas não se levanta, você vai chorar de novo. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: quando você chora, mas não se levanta, você vai chorar de novo. Vai chorar de novo. Vai chorar de novo. E vai viver chorando. Ela chorou até o momento que ela se levantou. Quando ela se levantou, ela parou de chorar. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Todas as vezes que você decidir se levantar, todas as vezes que você decidir assumir uma postura diferente na tua vida, parece que do nada vai brotar alguém para desestimular você. Quer ver? Quem já passou por isso, levanta as mãos, por favor. Olha só, tudo farinha do mesmo saco. Essa mulher, ela tomou a decisão: não, eu vou até o templo, eu vou orar, eu vou mudar essa realidade. E o que ela recebeu? Um banho de água fria. O pastor da igreja vira para ela e falou: ô embriagada, ô bêbada, até quando que você vai ficar desse jeito? Até quando você vai ficar no vinho, na bebida fermentada, na cervejinha, no corote? Se aquela mulher se deixasse levar por esse ato de injustiça deste homem, qual que seria o posicionamento lógico dela? Ah, seu filho de Deus, vai para o céu agora. Só que inverte tudo que eu falei. A reação dela teria sido extrema, desrespeitosa. Vamos lá, vamos ser vulneráveis novamente. Quem já ouviu algo que não gostou e de cara já deu uma bofetada, já deu a resposta na mesma medida, na mesma moeda? Levanta as mãos, por favor. Ixi, até eu. Ixi. Conta para ninguém não, hein? Só vocês sabem. Esse é o natural da carne. Essa é a carne falando mais alto. Mas olha como que são as coisas. Essa mulher, até pelo tempo que ela viveu prostrada, se lamentando, fica muito claro que ela tinha uma característica que pode ser um pesadelo na vida de quem carrega essa característica. Ela era uma pessoa muito emocional. E o último grande teste dela antes da promoção foi um teste voltado para as emoções. Ela estava no lugar certo, fazendo a coisa certa e ouvindo a coisa errada. Em muitos momentos, preste bastante atenção, Deus vai permitir que você seja injustiçado. Em muitos momentos, Deus vai permitir que você receba algo que você não queria receber. Em muitos momentos, Deus vai permitir que você seja passado para trás, que você seja lesado de alguma forma, só para saber o que vai sair de dentro de você. Em muitos momentos o Senhor vai permitir coisas que dentro de você vai ficar assim: como pode? Até questionar o teu bom posicionamento, você começa a questionar quando algo vem e confronta com você. Aí ó, viu? Sabia que não era para eu fazer dessa forma. Aí eu estou fazendo tudo certo e as coisas ainda estão dando errado, ainda estou sendo criticado, ainda estou sendo injustiçado, ainda estou sendo envergonhado. Não vale a pena. Não pense dessa forma. Em muitos casos, será um teste. Se não a grande maioria, uma maioria assim, esmagadora, Deus vai permitir só para saber o que vai sair de dentro de você. E tudo é uma questão de decisão, viu? Porque todas as vezes que Davi foi injustiçado, ele respondeu com honra. Todas as vezes que ele foi injustiçado,
ele deu a resposta certa. Lembra quando Saul morreu e a notícia chegou até Davi? O que aconteceu com ele? Ele chorou a morte de Saul. Ele chorou a morte de alguém que o injustiçou, que o perseguiu, que tentou tirar a vida dele. Por quê? Coração. 100% coração. Tem uma passagem, que agora eu não lembro o endereço dela, que diz que se por acaso, se por algum motivo, o Senhor estiver lidando com aqueles que te fizeram mal, e você aplaudir, se alegrar, o Senhor vai tirar as mãos. Quer dizer então que eu tenho que aceitar a injustiça? Não é isso que eu estou dizendo. Mas existe uma resposta certa para cada ocasião. Ana respondeu. Repita isso comigo, por favor. Ana respondeu. De novo, Ana respondeu. Agora repita uma outra frase comigo, por favor. A reação é mais importante do que o acontecimento. A reação é mais importante do que o acontecimento. Mais importante, mais peso no mundo espiritual do que aquilo que fizeram com você é a resposta que você vai dar diante daquela situação. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Perceba que ela não aceitou ser injustiçada, mas ela deu uma resposta equilibrada. Ela não aceitou a ofensa, mas ela respondeu com muita sabedoria. Qual que é o grande problema da nossa guerra contra as emoções? As emoções que você não controla, controla você. E se elas te controlam, você se torna uma bomba relógio. Literalmente uma bomba relógio. As emoções nos tornam precipitados. Eu já disse isso em outras reuniões. No dicionário, qual que é um dos significados da palavra precipitação? Queda rápida. Quando você se precipita no seu casamento, queda rápida. Quando você se precipita profissionalmente falando, queda rápida. Quando você se precipita no meio de pessoas, queda rápida. Então quer dizer que em alguns momentos, por uma questão de sabedoria, algumas coisas eu vou ter que engolir seco, em alguns momentos sim, por uma questão de sabedoria. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Preste muita atenção. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que Deus de Israel lhe conceda o que você... Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. Seu rosto já não estava triste. Quer ver uma questão, uma característica muito presente, quando nós nos sentimos injustiçados? Você não para de remoer aquilo. Quando alguém começa um ato de injustiça com você, você fica pensando aquilo, você fica pensando aquilo, você fica pensando aquilo. Aí normalmente você fica assim, ó. Aquilo muitas vezes mexe com o teu apetite. Aquilo muitas vezes te desconcentra daquilo que você deve fazer naquele momento. Sabe quando você está no meio do trabalho e alguém é sem educação com você, alguém fala algo que não deveria para você naquele momento, quando você volta para a tua mesa, você vai trabalhar, aí você ainda vai comentar com o outro, você acredita que o Joãozinho falou assim, assim, assim? Perceba que ela foi injustiçada e ela voltou a se alimentar, voltou a viver a vida novamente. O sentimento de injustiça, se ele domina você, muitas vezes você acaba parando a sua vida desnecessariamente. E olha aqui um outro ponto importante. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo. O que está escrito ali depois? Leia para mim, por favor. Pronto.
ela foi injustiçada e no dia seguinte ela foi para a casa do Senhor adorar ao Senhor novamente. Normalmente, quando nós temos um problema com algum irmão, qual que é o primeiro lugar que eu não apareço? São vocês que estão falando. Eu continuo vindo à igreja normalmente. Mas em tese é. Infelizmente, quando eu tenho algo de negativo com alguém, quer saber? Não vou adorar o Senhor, não vou para a igreja, não sei o quê. Detalhe, nesse caso foi o pastor da igreja ainda que cometeu a injustiça. Mas isso não afastou essa mulher do Senhor. Muito pelo contrário, a injustiça fez com que ela se aproximasse ainda mais, uma vez que ela teve uma experiência que ela ainda não tinha tido. Depois voltaram para casa. Rapaz, esse dia foi bom, hein? Olha o resumão desse dia aqui. Na manhã seguinte, a família toda estava em família, correto? Maravilhoso, eu adoro momentos em família. Se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor. Olha que incrível. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana, o que está escrito ali? Gente, esse dia foi top. Olha que dia completo. Momento em família, na casa do Senhor, termino com a minha esposa. Uau! Mas olha o ponto-chave. E o Senhor se lembrou dela. Lembra que há poucos minutos eu disse que muitas vezes alimentar o sentimento de injustiça e agir com as próprias mãos acaba atrasando o nosso processo? Ela foi injustiçada num dia, ela deu a resposta certa, no dia seguinte ela estava sendo abençoada. Ela foi menosprezada num dia, ela foi injustiçada, ela foi questionada, foi chamada de bêbada. No dia seguinte, ela estava sendo promovida, recebendo aquilo que ela desejou por muito e muito tempo, por muito e muito tempo, por muito e muito tempo. Quando nós somos injustiçados, a minha responsabilidade não é ir contar para o outro da injustiça que eu vivi, é ir até o Senhor e contar para quem pode resolver. Perceba que da mesma fonte em que ela foi humilhada, envergonhada, saiu a promoção que ela desejava. Olha qual foi o último teste dela, o teste da injustiça. Como ela deu a resposta certa, a resposta necessária, no dia seguinte a vida dela foi mudada por completo, porque aquilo que mais causava tristeza foi transformado no maior testemunho da vida dessa mulher. Olha a palavra-chave: no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Eu dou a resposta certa hoje, no dia seguinte eu sou honrado. Eu dou a resposta certa agora, no dia seguinte eu sou honrado. Eu reajo bem agora, no dia seguinte eu sou honrado. As pessoas não fracassam por conta do acontecimento, mas sim por conta do posicionamento, a reação errada. Ser criticado, ser caluniado, sempre terão pessoas fazendo isso conosco. Ser questionado, injustiçado, pessoas que acordam algumas coisas conosco, combinam algumas coisas conosco e não cumprem com o devido acordo que tinha sido feito antes. Isso sempre vai existir. E se a cada nova injustiça eu fechar o meu coração, se a cada nova injustiça eu der a resposta errada, eu só vou atrasando os meus processos. Quando eu foco no acontecimento, eu acabo desenvolvendo ressentimento, que como consequência traz o sofrimento. Acontecimento, ressentimento, sofrimento. É exatamente nessa sequência. Alimentar esse sentimento de injustiça, ira, ódio, é uma cilada mortal. Coração contaminado é para-raio de desgraça, viu? Quando você permite que algo de negativo entre dentro de você, você pode trazer coisas muito piores do que propriamente a injustiça que você sofreu. Colossenses 3,25 diz assim: pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há exceção para pessoa alguma. Por isso eu não posso devolver a injustiça na mesma moeda da injustiça. Pessoa nenhuma ficará de fora dessa consequência. Provérbios 22:8 diz assim:
quem semeia injustiça, vamos juntos, leia isso comigo por favor, quem semeia injustiça, colhe desgraça. Quem semeia, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Quem semeia injustiça, colhe desgraça. Algumas reuniões atrás, nós falamos que nós estamos em um ciclo constante. O que entra, sai, e tudo que sai, volta. O que entra, sai, tudo que sai, volta. Se a injustiça entra, a injustiça vai sair, e as consequências da injustiça vão voltar. Gênesis 31, a partir do versículo 5, e lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Jacó teve um problema sério com seu irmão. Por conta do problema sério que ele teve, o seu irmão desejou tirar a sua vida, ele fugiu. Ele foi se esconder na casa do seu parente Labão. Quando ele chegou lá, ele viu uma mulher que o atraiu. É sempre vida sentimental, né? Que curioso. Ele viu uma mulher, ele se interessou por ela, e o pai disse: trabalhe por ela, e eu vou dá-la em casamento. Fez bonito, trabalhou, recebeu algo diferente. Trabalhou mais um tanto de anos, foram 14 anos ao todo, recebeu o que ele desejava. Depois que ele recebeu o que ele desejava, qual foi o pensamento que veio na mente dele? Trabalhei para ele, o ajudei a enriquecer, vou cuidar da minha própria vida agora, quero ir embora. Quando ele falou em ir embora, Labão ficou desesperado. Por quê? Pega você, quem é empresário aqui, levanta as mãos. Se na tua empresa tem uma equipe, pessoas que trabalham com você, a última coisa que você quer que aconteça é perder aquele profissional que mais retorno financeiro te dá. Jacó era o foco do retorno financeiro de Labão. Então quando Jacó falou de ir embora, ele se desesperou: não, minha galinha dos ovos de ouro vai embora, não pode acontecer. E aí ele ofereceu uma proposta que é assim, eu acho que é o sonho de consumo de todo mundo. Sabe aquele famoso, toma o cheque em branco e preenche você? Quem gostaria de viver essa realidade? Assim será na sua vida. Para aqueles que levantaram a mão, eu abençoo a sua vida, só a vida de vocês, e vocês vão preencher um cheque em branco. A Ele. E aí ele escolheu o salário dele. Durante os 20 anos em que Jacó trabalhou para Labão, Jacó nunca trouxe prejuízo, muito pelo contrário. Nessa passagem diz que Labão cresceu consideravelmente, financeiramente falando, por conta de Jacó. E lá diz, por sua causa. Jacó foi fiel, Jacó foi leal. Curioso, né? Falar Jacó fiel, Jacó leal. Ele foi tudo isso, ele foi maravilhoso, irrepreensível. Poxa, o cara só fez o bem. O que ele recebeu como retribuição? Injustiça. O salário dele foi mudado 10 vezes. Quando nós estamos lendo o texto, nós não colocamos tanta emoção na leitura. Mas pega você lá na tua empresa. Se você recebe 10 mil reais, vem entrar só 3 mil reais lá na tua conta para você ver a tua reação. Você ia ficar bravo? Não. Eu ficaria. O salário daquele homem foi mudado 10 vezes. 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, várias vezes. E era o próximo mês e mudava de novo, e mudava de novo, e mudava de novo. Imagine o que aconteceu dentro deste homem. Não tem a menor dúvida. Sabe o que coçou nele? Para sair o enganador de dentro dele. Não tem a menor dúvida. Era a essência dele. Ele já tinha enganado antes. Se ele manjava dos paranauê do engano,
Ele poderia muito bem ter feito o seguinte: você vai ver. Labão poderia ter ido dormir e acordado: cadê os meus rebanhos? Ó Jacó. Ele já enganou antes, ele poderia ter enganado de novo. Mas ele escolheu o quê? Dar a resposta certa. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Deus não permitiu. E por que Deus não permitiu? Porque ele não pôs as mãos para fazer a autojustiça, a justiça própria. Porque ele não foi vingativo. Porque ele não foi emocional. Muito pelo contrário. Ele engoliu seco. Entenda que engolir seco não é deixar de se posicionar. Se você tem direito a algo, vai atrás dos seus direitos. Se algo é teu e foi tirado, vai atrás. Mas existe o jeito certo, as emoções certas, o posicionamento certo, a forma certa. E foi exatamente o que este homem fez. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados. Vamos juntos, levante a sua voz por favor. Porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Vocês entenderam ou quer que eu explique? Senão eu vou passar. Quem quer que eu explique? Levanta as mãos. Vocês entenderam? Que o próprio Deus se incomodou com aquela atitude. Deus viu aquilo e já deu em sonho para ele assim: ó, porque eu vi o que Labão fez com você, não vai ficar dessa forma. O que vai nascer de agora em diante, vai nascer para te favorecer. Em outras palavras, repita comigo por favor: a injustiça do homem atraiu a justiça de Deus. De novo, a injustiça do homem atraiu a justiça de Deus. Às vezes parece que Deus não se incomoda. Se Deus não é um pai, é o pai, o melhor pai. Se algo acontece com os teus filhos, você se incomoda? Se os teus filhos são prejudicados, você se incomoda? Quando alguém mexe nos do Senhor, quando alguém mexe com o filho, com a filha, quando alguém lesa, quando alguém engana, quando alguém prejudica, Deus não gosta. Tem uma passagem que diz assim, que Deus abomina duas coisas: o inocente que é declarado culpado, e o culpado que é tratado como inocente. Também não lembro o endereço. É Provérbios alguma coisa aí. É isso aí, se alguém achar. Às vezes parece que vai ficar por aquilo mesmo, mas o próprio Deus não aceita a situação. Deus abomina a injustiça. Deus abomina pessoas que são lesadas, prejudicadas. Tem observações do início ao fim da Bíblia falando sobre a importância da justiça, da integridade, da lealdade, da fidelidade. Deus condena, Ele não compactua com a injustiça. Quer ver uma coisa que incomoda quando nós nos sentimos injustiçados? Quando você se depara com aquele que te prejudicou, e ele está andando lá, e aí a tua mente vem assim: ah lá, a caminhada da impunidade. Quem foi que disse? Entenda que no mundo espiritual não existe impunidade. Deus pode ser longânimo, misericordioso, mas acima de tudo, Ele é justo. Ele é justo. Então, se alguém te prejudicou, lesou financeiramente falando, se alguém te prejudicou em algum projeto que vocês estavam juntos, e de alguma forma a pessoa manipulou o esquema, te colocando de lado, ou desviando algumas coisas, se de alguma forma algo foi tirado de você, o teu posicionamento não é ofender, não é criticar, não é expor, não é colocar a moral da pessoa lá embaixo, não é agir como um desequilibrado, não é sair expondo para outras pessoas, para que ela fique queimada, para que todas as portas se fecham, porque se você fizer isso, a consequência que ela vai ter é a tua crítica, e não aquilo que o Senhor iria fazer com ela. Diante da injustiça,
Haja de uma forma justa, leal, haja de uma forma, plante diferente. Resumindo, plante diferente e o próprio Deus fará justiça. Olha que incrível. Outro exemplo. Aqui, Jacó não foi simplesmente injustiçado, ele foi traído, porque Labão era da família, tinha parentesco. Quando é da família não dói mais? Até porque eu acredito que só dá para ser considerado traição quando a pessoa é especial para você. Senão é um negócio chato com alguém aí que eu conheci. Quando é de casa, quando é do sangue, quando carrega o mesmo sobrenome, quando é alguém da convivência, quando muitas vezes pode não ser família, mas é aquele amigo, são aquelas pessoas que nós temos um tratamento como se fosse de família, a dor é muito maior. E não foi diferente como foi com Ana. Aonde ele foi injustiçado, foi de onde o Senhor falou, as riquezas saindo daqui e vindo para cá. Aonde ele foi enganado, foi aonde ele foi abençoado, no mesmo lugar. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas falando que passaram um carão dentro da empresa, foram envergonhadas daquele jeito, e do mesmo lugar, da mesma pessoa, que ela sofreu algum tipo de vergonha, foi a mesma pessoa que pouco tempo depois estava chamando ela para promovê-la. Acho que fica até mais gostoso. A justiça que você precisa é a justiça de Deus. A justiça que você precisa é a justiça que vem do alto, porque ela é perfeita e não falha. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Salmo 103, versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Senhor faz justiça. Ele faz justiça. Você sabia que colocar um pouco mais de poder nas tuas mãos, por um breve período, também pode ser um teste? Em que sentido? Talvez na medida em que eu estou, mesmo que se eu quisesse, eu não poderia cometer um ato de injustiça diante de alguém. Muitas vezes o Senhor te coloca um pouquinho acima, vamos ver. Porque quando você tem poder, quando você tem autoridade, quando você tem cargo, quando você tem posição, é muito tentador dar o troco. Agora eu estou por cima da carne seca. Agora você vai ver. José foi enganado, lesado, traído, injustiçado pelos seus irmãos. A Bíblia, Gênesis 50, lembrei o endereço agora, hein? Diz que até tramaram o mal, mas o Senhor tornou o mal em bem para José. Ele foi promovido, não preciso nem falar quem José foi. Estava lá com o faraó, ainda um teco acima, porque faraó não fazia nada sem José. Quando os irmãos dele estiveram na palma da mão dele, porque José os alimentava, José deu refúgio, literalmente José, ele dava a última palavra. Ele disse, não, meus irmãos, olha o detalhe, não foram vocês que me enviaram para cá. Quem ele falou que enviou? Então Deus permitiu a injustiça? Eu entendi, eu aprendi, que ao longo da nossa caminhada, antes do ápice, antes da promoção, coisas como essas, entre aspas, serão comuns, porque nós estamos sendo forjados. Porque muitas vezes nós acreditamos que crescendo tudo vai diminuir, mas não é bem assim. Novo grau, novo. Quem está aqui tem problema de pessoas que estão aqui.
Quem está aqui tem problemas dessa medida. Quem está aqui tem problemas dessa medida. Se você não suporta nessa medida, nessa daqui. Lembra daquela passagem de Jeremias 11? Como você correrá com cavalos, se você já está se cansando correndo com homens? Como que eu vou colocar você em evidência? Não vou me arriscar a subir igual o bispo aqui, porque vai que dá uma tontura, não gosto desse negócio de altura. Como eu vou colocar você numa posição muito evidente, que aí quando as críticas, as ciladas vêm, elas vêm para arrebentar, sendo que no cargo, no lugar em que você está hoje, quando alguém fala assim, nossa, teu trabalho nem foi tão bom, já te afeta. Quando alguém te critica ou manipula algo, é injusto com você, o teu mundo já cai. Mateus 15, a partir do versículo 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Como que você tem lidado com as negativas, com os nãos do Senhor? Porque perceba uma coisa, aqui diz que ele não respondeu palavra, não diz que ele não ouviu, então ela literalmente foi ignorada. Quando você não recebe aquilo no tempo que você desejava, quando a oração que você fez não é respondida naquele dia que você precisava, quando você não recebe aquilo que você mais desejava, mais queria naquele momento, qual tem sido a tua reação? Essa mulher, ela passou no primeiro teste do ser ignorada. Ela continuou fazendo a mesma coisa. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, o que eu tenho não é para você. Quantas e quantas vezes nós não vamos ser bombardeados na mente que aquela realidade familiar não é para você, aquela estrutura familiar não é para você, aquela estrutura financeira não é para você, aquele tipo de resultado não é para você. Perceba que ela não ouviu de qualquer pessoa, ela ouviu de quem? Você acha que ela esperava ouvir um negócio desse de Jesus? Então muitas vezes, de uma pessoa que você valoriza, tem respeito, admira, coisas como essa podem acontecer, e cabe a nós darmos a resposta certa. Caramba, mas eu não esperava isso do meu pastor Eli, eu não esperava isso do meu pastor Jesus, eu não esperava isso do meu patrão, não esperava isso do meu familiar. A reação é mais importante do que o acontecimento. Tira o foco do acontecimento e foca na tua reação. A pior parte não é nem essa, vamos lá, vai ficar melhor. A mulher veio e adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Olha que reação incrível, a resposta ao não foi mais adoração. Rapaz, se essa mulher é mulher barraqueira, quem que esse Jesus pensa que é? Vai ficar melhor. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nossa, eu consigo até ver se isso acontece nos dias de hoje. Sai no noticiário, bomba. Jesus Cristo discrimina mulher cananeia. É cancelado que fala? Jesus Cristo ia ser cancelado até não querer mais. Jesus Cristo é racista. Quer ver como é mais difícil do que parece? Mulheres, algum corajoso na vida já se atreveu a te chamar de algum nome animal? Levante as mãos, por favor.
Esses homens têm temor. A resposta foi boa ou foi ruim? Qual que é a vontade? Se você ouve assim, o cachorro, a reação não ia ser nada boa. A reação não ia ser boa. Aí que o pau ia torar. Essa mulher, ela ouviu várias colocações negativas, ela foi ignorada, só que a resposta dela foi tão incrível, que no mesmo lugar em que ela viveu um momento difícil, ela recebeu o que ela mais precisava. Perceba que, nos 3 exemplos, o que eles mais precisavam foi entregue rapidamente. Entender o que realmente atrasa a nossa vida. Talvez algumas coisas já eram para ter sido resolvidas há muito tempo, mas é alimentando o sentimento errado, é fazendo fuxico, conversa, e aí começa a falar mal do A, do B, do C, não sei o que, onde já se viu e tal, não, disse ela, porém, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Olha a resposta, então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Repita isso comigo, por favor. A resposta certa atrai mudanças. Vamos de uma forma diferente. Repita comigo, por favor. A resposta certa atrai a justiça de Deus. Atrai. Vem até você. Eu não sei aonde você foi injustiçado, aonde você foi prejudicado, o que foi planejado contra você, quais foram as palavras liberadas contra você. Eu não sei quais foram as experiências negativas que tiveram com você. Se você der a resposta certa de hoje em diante, a começar por essa noite, a resposta virá e não vai demorar. Lucas 18 diz o seguinte: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Vamos juntos, levante a sua voz por favor. Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Lhes fará justiça e rápido. Feche os seus olhos por favor. Eu acredito que Deus quer fazer justiça. Eu acredito que Ele quer te honrar, Ele quer te favorecer, Ele quer mudar a tua história. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não tente promover a sua própria justiça. Se você coloca a mão, Deus não vai colocar as mãos. Mas se você coloca nas mãos dele, ele vai fazer melhor do que você faria. Porque muitas vezes a nossa forma de justiça é apenas prejudicar o outro. A forma de justiça é o outro sofrer a colheita e Deus ainda te abençoa, Ele te promove. É dessa justiça que você precisa. A justiça que traz crescimento, a justiça que traz vitórias, a justiça que abre portas, a justiça que faz transferência de riquezas, a justiça que traz a cura para pessoas que você ama, porque aqui nós vemos um caso de uma mulher que desejava, lutava pelos seus sonhos, por algo que ela ainda não tinha vivido. Nós vemos o caso de uma outra mulher, que ela estava nesse caso, não lutando por ela, mas lutando por alguém que ela amava, e ela foi justificada. Nós temos o caso de um homem que queria construir uma grande vida, e de dentro de casa, de um parente, familiar, ele foi injustiçado, mas ele foi promovido, se tornou extremamente rico, próspero, abundante. Literalmente, essas pessoas foram honradas de uma forma extraordinária. E Deus quer fazer justiça na sua vida. Nós acabamos de ler
Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. É clamar o tempo todo, é orar o tempo todo, é apresentar ao Senhor o tempo todo. Injustiça não é que você deve aceitar, mas você precisa percorrer segundo os caminhos que a palavra nos ensina. É buscar a justiça do jeito certo, e Deus vai te favorecer, Ele vai te honrar. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: meu Deus, eu creio nessa frase: a injustiça do homem atrai a justiça de Deus, a injustiça do homem atrai a justiça de Deus. Eu acredito, eu creio que o Senhor vai fazer justiça na minha vida, eu acredito de todo o meu coração que o Senhor vai me justificar. Declare isso ainda dentro deste ano: eu creio que o Senhor vai me justificar, eu creio que o Senhor vai me levantar, eu creio que o Senhor vai mudar a minha história. Eu não quero do meu jeito, eu quero do jeito do Senhor. Eu não vou lutar na força do meu braço, eu vou lutar na força do braço do Senhor. Eu não vou fazer da forma que eu quero, eu vou confiar no Senhor, porque eu sei que a tua justiça não falha. Eu sei que a tua justiça é perfeita. Eu acredito que a partir do momento que é o Senhor quem está lutando as minhas batalhas por mim, é o Senhor que está julgando a minha causa, não tem como eu ser derrotado, não tem como eu ser envergonhado. Então apresente ao Senhor qual é a justiça que você precisa para esta noite, qual é a justiça que você precisa ainda para este mês, qual é a justiça, qual é a definição, qual é a mudança, qual é a transformação, qual é a reviravolta que você necessita. Declare, fale: meu Deus, eu creio que ainda neste mês eu vou ser justificado, eu creio que ainda neste mês a minha família será honrada, eu creio que ainda neste mês eu vou ser honrado, justificado na minha empresa. Por muito tempo eu fui fiel, eu trabalhei, eu dei o meu melhor, mas o reconhecimento ainda não tinha chegado, mas a partir de agora vai chegar. Eu vou viver essa diferença. Por muito tempo eu fiz um bom plantio, e a colheita, ela pode não ter chegado antes, mas declare: vai chegar agora, a colheita vai chegar agora, a colheita da minha fidelidade, a colheita da minha entrega, a colheita dos meus sacrifícios, a colheita da minha ação de fé, a colheita da minha constância vai chegar, e ela será grandiosa. A minha vida pode não ter sido mudada antes, mas agora ela vai ser mudada, ela vai ser transformada. Eu acredito, eu creio que uma grande reviravolta ela vai acontecer. Eu acredito que é tempo de crescimento, eu acredito, é tempo de vitórias, é tempo de conquistas, é tempo de progresso, é tempo de sair do lugar em que você está. Ana se levantou, ela viveu uma glória maior. Quando você chora, mas não se levanta, você vai chorar de novo, mas a partir do momento que você chora, mas você ora, você luta, você acredita, você se posiciona, você vive uma glória maior, você vive um tempo de grande crescimento. Fale isso: meu Deus, hoje eu me levanto no Espírito, hoje eu me levanto com fé, hoje eu me levanto com ousadia, hoje eu me levanto com coragem, hoje eu me levanto com poder para viver a maior transformação da minha história. Hoje eu me levanto, meu Deus, para viver aquilo que eu passei uma vida toda esperando. Ana esperou, e chegou o dia daquela mulher. Hoje pode ser o teu dia, hoje pode ser a tua noite, hoje pode ser uma noite de definições. Então diga isso: eu posso ter sido injustiçado, mas hoje eu serei honrado. Eu posso ter feito um bom plantio e ter recebido como retribuição de outras pessoas o que é negativo, mas a minha resposta vai ser uma resposta de fé, porque eu não estou buscando a justiça de homens, eu estou buscando a justiça do meu Senhor, eu estou buscando mudanças do meu Deus, e eu creio que uma grande reviravolta vai acontecer. Eu creio que o impossível vai se manifestar. Eu vou pedir que os obreiros, eles caminhem nos corredores e ore junto com essas pessoas. Começa a declarar, profetize sobre a vida dela, fala: justiça vai acontecer na tua vida, Deus vai te justificar, Deus vai te favorecer, Ele vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai te promover, Ele vai fazer uma grande obra na tua vida, Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. E obreiros, ore com a força da tua alma, declare sobre a vida dela, como se você estivesse declarando sobre a sua própria vida. Libere palavras de bênção, libere palavras de destino, e declare sobre a vida dela que ainda dentro deste mês
antes que junho se encerre, ela vai ser honrada de uma forma extraordinária. Boas notícias vão chegar, boas notícias vão chegar, boas notícias vão chegar. Declare isso sobre a vida dela. Boas notícias vão chegar, boas notícias vão chegar. Uma boa nova vai chegar até você, uma notícia de vitória, uma notícia que você estava aguardando, ela vai chegar. Declare sobre a vida dela: o que está travado vai ser destravado, o que estava amarrado vai ser desamarrado, tudo aquilo que você não via fluidez, a partir de agora vai fluir, a partir de agora vai fluir, a partir de agora vai fluir. Meu Deus, eu creio no teu agir, eu creio no teu poder, eu creio na tua autoridade, eu acredito que o Senhor tem poder para mudar, para transformar, para reverter todo o quadro, toda a situação negativa, toda a circunstância complicada. O Senhor vai mudando. Meu Deus, eu quero para este mês, é para este mês, Senhor, favoreça o teu povo, é para este mês, é para agora, é neste momento, é para agora. Meu Deus, eu oro, se porventura existe algo travado, em nome do Senhor Jesus, seja destravado agora. Se porventura existe algo amarrado, seja desamarrado agora. Tudo aquilo que o teu povo estava esperando, meu Deus, libere esse sim. É uma palavra, é um amém que o Senhor liberar, e mudanças vão acontecer. Eu quero declarar, Senhor, este é o momento de virada, este é o momento de transformação, este é o momento em que o teu povo será promovido, este é o momento em que o teu povo será justificado. É neste momento, é esta hora, meu Deus. Enquanto Ana clamava ali na oração que ela realizou, naquela oportunidade, a oração já foi confirmada pelo profeta, e ela foi honrada, ela foi exaltada. Então eu peço, Senhor, confirme cada oração, confirme cada oração, confirme cada oração, confirme cada oração. Diga isso a Ele, fale: meu Deus, confirme as minhas orações, confirme as minhas orações, meu Deus, confirme as minhas orações, confirme a minha vitória, confirme a minha vitória. Senhor, vai promovendo agora, vai promovendo agora, vai mudando a história de vida, vai promovendo agora, vai promovendo agora. Eu acredito no teu poder, Senhor, o teu poder não falha, a tua justiça não tarda. Nós acabamos de ler: o Senhor vai fazer justiça e será rápido. Declare isso: o Senhor fará justiça e será rápido, o Senhor fará justiça e será rápido, vai ser rápido. Eu vou terminar este ano por cabeça, por cima. Eu vou terminar este ano em posição de destaque, em posição de honra, em posição de vitória. Eu vou terminar este ano progredindo, avançando. Eu vou terminar este ano de uma forma extraordinária. Não se precipite, não desista deste ano só porque alguma coisa que você estava esperando ainda não aconteceu, só porque algumas coisas ainda não deram certo até o presente momento. Mas se você crê, as tuas vitórias, elas podem chegar num ciclo que não vai parar. É uma vitória agora, é uma vitória na semana que vem, é uma vitória na outra semana, uma vitória nova todos os meses, boas notícias todos os meses, crescimento o tempo todo. É uma vida que avança, é uma vida que progride, é uma vida fluida, é uma vida extraordinária, é uma vida de grandes vitórias, é uma vida de grande progresso. Deus tem progresso para o teu povo, Deus tem vitórias, Ele tem grande crescimento, Ele tem um crescimento sobrenatural. Ele quer mudar, Ele quer transformar. Isso, Ele vai te justificar. Você será justificado por Ele, honrado por Ele. Olhe para cá um instante, por favor. Olha o que diz aqui no livro de Isaías 43, versículo 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Exponham a sua causa, diz o Senhor, apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos para os seus clamores. Ele quer fazer justiça, Ele quer te favorecer. Se porventura
você entende que em algum momento o ato de injustiça veio de você, se você, na tua consciência, na tua mente, você sabe que em algum momento você acabou prejudicando alguém, lesando alguém, você tem a oportunidade de zerar. Se porventura você teve uma atitude precipitada, manipulou alguma situação, não foi claro em alguns posicionamentos, feche os seus olhos, por favor. Aí no seu lugar, se algo vem na tua memória, eu gostaria que você começasse a quebrar cada atitude negativa. Se você se recorda de ter criticado alguém, feito a caveira de alguém para outras pessoas, se em algum momento você sabe que você não foi muito leal, você não foi muito fiel, diga ao Senhor, fala, meu Deus, e não tenha vergonha, é você com Deus, é você e Ele, não tem ninguém te escutando, diga isso, fale, meu Deus, em algum momento, eu lembro que lá atrás, com fulano de tal, meu Deus, eu tive uma atitude que não fui muito correta, mas eu estou aqui diante do Senhor, meu Deus, zerando a minha vida, eu estou pedindo perdão, se em algum momento eu coloquei algum peso sobre a vida de alguma pessoa, meu Deus, eu mesmo estou retirando este peso, eu estou quebrando este peso. Se porventura você fez algum tipo de liberação, você deu algum tipo de legalidade no mundo espiritual, você liberou alguma palavra pesada sobre a vida de alguém, fale isso, meu Deus, eu estou anulando, eu estou quebrando, eu estou cancelando, eu estou destruindo tudo aquilo que eu declarei, tudo aquilo que eu fiz. Se em algum momento eu agi, meu Deus, de uma forma adversa em relação, meu Deus, a tua palavra, se em algum momento, meu Deus, eu tive um posicionamento que não condizia com aquilo, meu Deus, que o Senhor aprovava, eu estou zerando, eu vou sair daqui, meu Deus, como é dívida paga, eu saio daqui zerado, porque a partir de hoje, meu Deus, o meu plantio será um plantio melhor do que o outro melhor do que o outro, uma vitória atrás da outra, crescimento atrás de crescimento, e Deus vai te favorecer, Ele vai te justificar, Ele vai mudar a tua história. Apresente ao Senhor qual é a questão urgente que você precisa para este mês, agora que você está zerado, agora que nada está pendente, agora que tudo foi pago, declare, fale, meu Deus, eu preciso dessa questão pontual, e essa é para agora, meu Deus, essa é para agora, eu preciso dessa definição para agora, eu preciso dessa sentença favorável para agora. Ele é o juiz justo, Ele é o juiz verdadeiro, Ele é o advogado que está acima de todos os advogados, é Ele quem tem a última palavra, é Ele que tem o poder para mudar, é Ele que tem o poder para transformar. Fale, meu Deus, essa é uma questão urgente, essa, meu Deus, é só o Senhor, meu Deus, se não for o Senhor, não tem o que eu possa fazer, então eu coloco diante do teu altar, e eu creio que o Senhor vai me justificar, eu creio uma grande mudança, e não se esqueçam, os ouvidos dele estão abertos aos seus clamores, então este é o momento, esta é a hora. Qual é a causa impossível que você precisa de uma definição? Isso, essa oração é tua. O mês está acabando, faltam 9 dias, o que precisa acontecer antes que o mês se encerre? Talvez está se aproximando da data de uma definição, de algo que você precisa pagar, e você não tem o dinheiro. Fale, meu Deus, eu preciso dessa vitória, meu Deus, eu preciso dessa vitória. Apresente as suas firmes razões, para que vocês possam entrar em conjunto com Ele, nesse juízo. É um juízo de vitória, é um juízo de conquistas, é um juízo de crescimento, e Ele vai te justificar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai transformar o teu destino, Ele tem grandes vitórias para o seu povo. Ele está com você, Ele não vai deixar você desamparado. Diga a Ele, meu Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho clamado, eu tenho estado na igreja, eu tenho renunciado, eu tenho dito os nãos, eu tenho vivido uma vida separada, eu estou apresentando, meu Deus, as provas de que eu sou fiel ao Senhor, e eu vou viver essa glória maior.
Ana passou anos esperando e chegou o momento dela de viver a materialização do seu grande sonho. Assim como eu declaro, levante as suas mãos, eu profetizo, dentro deste ano, você vai viver a materialização de sonhos de uma vida toda. Dentro deste ano, você vai viver essa glória maior. Dentro deste ano, você vai ver problemas se encerrando de uma vez por todas, e você vivendo uma nova vida, um tempo diferente. Você vai ver, eu declaro, todas as áreas da sua vida caminhando. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro, um mês será melhor do que o outro melhor do que o outro, e todos terminarão como esse ano sendo disparado o melhor ano da tua história de vida, em nome do Senhor Jesus. Repita isso comigo, por favor. Eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, eu creio, pode não ter acontecido antes, mas a partir de agora vai acontecer, e ainda dentro deste mês eu vou receber boas notícias. As minhas vitórias vão chegar, não vai demorar, será grandioso. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, assim será, em o nome do Senhor Jesus.